Bom, somos agora chegados ao capítulo de permutadores de calor e sobre isto gostaria por começar a dizer que os permutadores de calor são aquilo que os brasileiros designam por trocadores de calor. E, portanto, para nós, aquilo que daqui resulta é realmente uma troca de energia entre dois sistemas. É isso que nós vamos aqui analisar. Bom, os computadores de calor realmente existem em diversas aplicações da indústria. Temos aqui alguns exemplos identificados. Reparem, instalações de ar-condicionado, aquecimento central, produção e recuperação de energia, radiadores, caldeiras, condensadores e evaporadores e, portanto, é um sem fim de dispositivos cuja função não é mais nem menos do que trocar energia, aquecendo um fluido ou arrefecendo esse mesmo fluido. Portanto, relativamente aos tipos de permutadores de calor, nós gostaríamos aqui de realçar que visam realmente determinados objetivos, não é? Portanto, temos aqui que, dado um permutador de calor, desejamos conhecer o fluxo de calor que é transmitido e as temperaturas na saída do transmissor. Isto significa que temos um determinado equipamento, queremos determinar qual é que é a energia que é trocada no seu interior e quais são as temperaturas que os fluidos irão sair deste mesmo equipamento. Outra parte importante, normalmente associada aos permutadores de calor, é nós, em fase, por exemplo, de projeto, estabelecemos um fluxo de calor a ser alcançado. Este fluxo de calor deve ser alcançado de forma direta ou indireta, porque pretendemos determinado fim, e com isso temos que projetar aquilo que serão as nossas condições de funcionamento, como por exemplo a temperatura, os caudais e também os próprios materiais que vão estar envolvidos, e para podermos alcançar qualquer um destes objetivos devemos realmente partir da análise energética ao nosso sistema. A classificação dos permutadores de calor normalmente é feita de duas formas, ou quanto ao tipo de escoamento ou quanto à forma construtiva. E existe um deles que nós iremos ver que tanto a sua designação quanto ao tipo de construção quanto ao tipo de escoamento é exatamente a mesma. Portanto, o permutador de calor mais simples que se projetou é aquele conhecido por tubos concêntricos. Se imaginarmos, por exemplo, uma caneta com a carga no seu interior, não é? Com a tinta, portanto, temos ali um espaço anular criado e a isto chamamos nós um permutador de calor de tubos concêntricos. Ora, se nós imaginarmos os fluidos que poderiam estar em escoamento dentro do tubo interior e no espaço anular, eles podem estar aí na mesma direção, e daí chamamos-lhe em co-corrente ou correntes paralelas, e também pode ir em sentido contrário, e é isso que designamos por contracorrente, tubos concêntricos em contracorrente. E reparem que aqui já apresentamos a forma construtiva, tubos concêntricos, e se tivermos a classificar quanto ao tipo de escoamento, portanto já seria em co-corrente ou em contracorrente. Correto? Temos aqui a caracterização de ambos, em termos esquemáticos. Portanto, temos aqui o tubo concêntricos em co-corrente e aqui em tubos concêntricos em contracorrente. O que é interessante de visualizar é o perfil de temperaturas no seu interior. Vocês reparem que aqui, considerando a posição de entrada e de saída, okay, aquilo que, para ambos os fluidos, não é? Portanto, é aquilo que vamos ter aqui, no tubo, permutador de calor de tubos concêntricos em co-corrente, nós visualizamos que as temperaturas do fluido quente e a temperatura do fluido frio tendem a convergir para um determinado valor. Reparem que eles nunca vão, por mais que o permutador seja comprido,
aquilo que vai acontecer é que, tendencialmente, a temperatura entrará em equilíbrio e, portanto, nunca vamos ter uma temperatura de fluido frio superior à temperatura de fluido quente, senão isto contrariava os princípios básicos da transmissão de energia, não é? Agora, quando nós passamos a ter um comutador de calor em tubos concêntricos, mas em contracorrente, nós deixamos de falar em entradas e saídas e passamos a falar na posição 1 e na posição 2. Porquê? Porque aí na posição 1 nós podemos ter a entrada de um fluido, a saída do outro fluido e por aí fora. Certo? Podemos ter aqui pelo menos as combinações possíveis e imaginárias para esta situação. O mesmo se passa na posição 2 e, portanto, devemos realmente passar a designar desta forma. Se quisermos, podemos passar também esta nomenclatura de posição 1 e posição 2 para o tubo concêntricos em concorrente. Okay? Bom, aqui na figura B, aquilo que nós podemos também destacar a nível do perfil de temperaturas é que nós conseguimos visualizar aqui bem explícito que a temperatura de saída do fluido frio pode ser superior à temperatura de saída do fluido frio. Do fluido quente, desculpem. E isto faz realmente sentido. Reparem que na zona 1, não é? Se chamarmos aqui a zona 1, nós teríamos uma temperatura do fluido quente e, portanto, nunca esta temperatura do fluido frio irá alcançar a temperatura do fluido quente e nem o mesmo se passará aqui em termos de saída. E, portanto, isto é uma das condições pelas quais a utilização de permutadores de calor de tubos concêntricos em contracorrente seja realmente mais vantajoso do que a utilização em cocorrente. Outro tipo de classificação de permutadores de calor é o chamado escoamentos cruzados ou fluxos cruzados. E reparem que neste tipo de permutadores de calor nós estamos a classificá-lo quanto ao tipo construtivo e também quanto ao tipo de escoamento. E é o tal caso que eu tinha referido há bocado. Aqui na figura A e na figura B temos uma pequena diferença entre os dois. Se vocês repararem, a legenda da linha A, da figura da A, diz-nos que são tubos alhetados com ambos os fluidos não misturados. Isto significa realmente que o fluido que aqui está escoa-se perpendicularmente a estes tubos. Estes tubos, o fluido nunca se mistura, ok? Faz todo sentido, vai no interior do tubo, mas aqui nós podíamos pensar que ele poderia se misturar. Não, aquilo que acontece é que ele pode realmente andar desta forma ao longo dos tubos, mas sempre neste sentido. E nem é possível, por exemplo, haver uma alteração aqui se considerarmos x e y em y, correto? A figura de B já nos diz que são tubos sem alhetas com um dos fluidos misturado, que é o que acontece aqui. Nós podemos ter realmente um escoamento transversal a este feixe de tubos, só que neste caso aquilo que acontece é que o fluido pode escoar-se desta forma, mas também pode vir nesta direção e depois atravessar e na outra direção. Okay? Se imaginássemos, poderia-lhe acontecer isso. E isso permite o quê? Que as diversas linhas de escoamento se misturam. E daí a designação tubos com um dos fluidos misturado. Okay? Desculpem. Depois, o caso mais usual realmente é permutador de correntes cruzadas ou fluxos cruzados com ambos os fluidos não misturados. Okay? Também, em algumas aplicações, existem então um dos fluidos a ser misturado e o outro não. Outra classificação é quanto à forma construtiva e é um permutador de calor muito usual de encontrarmos, é o chamado permutador de calor de carcaça e tubos. E aqui claramente nós vamos perceber, reparem, este daqui é um coletor que existe para a distribuição pelos tubos, ok? Depois aqui a sua saída, também aqui um coletor para receber o fluido que atravessou os tubos. E depois nós temos aqui a entrada na carcaça. E reparem num pequeno detalhe construtivo que aqui aparece e que é muito importante a sua existência no interior da carcaça. Vocês têm aqui que
o fluido que entra na carcaça é obrigado a contornar estas, vamos chamar aqui uma alheta, mas são baffles, ok? São considerados defletores. É obrigado a contornar isto até que vai sair aqui pela saída da carcaça. Qual é a grande vantagem da utilização destes baffles? A grande vantagem da utilização destes baffles é realmente a obrigatoriedade que se origina do fluido ter que atravessar a carcaça durante mais tempo. E como ele vai permanecer mais tempo, em vez de, por exemplo, se não existisse os baffles, possivelmente poderíamos ter aqui uma situação em que quase que uma determinada parcela do fluido que entrasse poderia automaticamente quase estar a sair, dependendo também das dimensões, mas poderia dar-se o caso dele seguir aqui a trajetória mais curta e sair não prestando aquilo que seria a grande, o grande objetivo desta passagem na carcaça, que é trocar energia com o fluido que está aqui no interior destes tubos. Bom, uma pequena chamada de atenção, estes baffles deixam livre apenas 20 a 25% da área transversal e, portanto, isto provoca realmente um aumento da velocidade de escoamento do fluido sobre os tubos e é preferencialmente um escoamento transversal, o que vai favorecer, como é óbvio, a transferência de energia. Depois, ainda podemos classificar os permutadores de calor de carcaça e tubos quanto ao número de passagens na carcaça e quanto ao número de passagens nos tubos. Okay? Se nós voltarmos aqui atrás, nós poderíamos dizer que a imagem que nos aqui aparece é uma passagem na carcaça e também uma passagem nos tubos. Certo? Mas as situações mais usuais é termos uma passagem na carcaça e números múltiplos de 2 de passagens nos tubos. 2 passagens nos tubos ou então, por exemplo, 2 passagens na carcaça e aí já vamos ter 4 passagens nos tubos. Qual é a implicação disto? É realmente proporcionarmos ao equipamento ou termos num espaço mais reduzido a possibilidade de trocar uma maior quantidade de energia do que se fosse apenas com uma passagem. E, portanto, temos aqui na figura A, okay, uma passagem na carcaça e duas passagens nos tubos. Okay? Voltamos aqui, temos duas passagens na carcaça e depois 1, 2, 3, 4 passagens nos tubos. Certo? Ok. Uma outra tipo de permutador de calor bastante comum e também muito útil na utilização, por exemplo, em equipamentos do tipo informático, são os chamados permutadores compactos. E estes permutadores compactos derivam a sua classificação e também, por exemplo, a nível do frio industrial, derivam a sua aplicação por terem esta característica dimensional que é grandes áreas de superfície de transmissão de calor por unidade de volume. E, portanto, temos aqui que a sua classificação, desde que isto seja superior a 700, maior ou igual que 700 metro quadrado por metro cúbico, então passamos a designá-lo como um permutador de calor compacto. Portanto, também fazem parte das suas características construtivas serem essencialmente constituídos por densas camadas de tubos ou de placas, por exemplo, alhetadas, como estávamos a referir a nível de, por exemplo, materiais informáticos, e são tipicamente usados quando pelo menos um dos fluidos é um gás. E reparem, quando nós temos um gás, normalmente o coeficiente de convecção é mais baixo, e então devemos colocar as alhetas de forma a aumentar a área de contacto e, como é óbvio, a área de transmissão de calor e, consequentemente, também o fluxo de energia por ali passa. Temos aqui alguns exemplos deste tipo de permutadores. Okay? Bom, ainda a nível dos permutadores de calor, um dos aspectos bastante importantes na sua caracterização é o coeficiente global de transmissão de calor, que temos vindo a falar ao longo do semestre.
E este coeficiente global de transmissão de calor tem o mesmo significado, como não poderia deixar de ser, que aquele que temos vindo a caracterizar. Reparem, não é mais nem menos do que 1 sobre a resistência térmica total, multiplicado, como é óbvio no caso, por causa das unidades, pela área superficial de transmissão de calor. E realmente aqui a resistência térmica total pode ser desde as resistências condutivas até a parte da resistência convectiva, como é evidente. Bom, durante o funcionamento normal destes comutadores de calor, normalmente acontece a deposição de material de incrustação nas superfícies destes tubos. E estas incrustações tornam-se uma barreira à passagem do fluxo de energia. E, portanto, podem ser, por exemplo, impurezas dos fluidos, pode ser a formação de depósitos de ferrugem, por exemplo, reações químicas entre os fluidos e o material das paredes. E isto, ao fim e ao cabo, está a introduzir, como eu estava a referir, uma resistência adicional. E isso, na maior parte dos casos, pode ser caracterizado de forma empírica através do chamado fator de incrustação, que aqui está representado por R2I. O valor depende realmente da velocidade, da composição do fluido e do tempo de serviço do permutador. É normalmente feito o seu cálculo através de tabelas ou então através da caracterização das condições comparativas entre a situação de projeto e as atuais condições de funcionamento do permutador de calor. A diferença que existir entre o projeto e aquilo que detectarmos realmente pode ser derivado a estes fatores de incrustação. Ora, este fator de incrustação pode ser aqui determinado na equação, como estamos aqui a apresentar, não é? Na equação 8.2. Temos aqui, pode ser do lado do fluido frio ou pode ser do lado do fluido quente. E, portanto, não é mais nem menos do que é óbvio do que uma resistência adicional. No caso de estarmos em coordenadas cartesianas, parede plana, temos que a sua caracterização é dada por ΔX sobre K vezes a área. Se tivermos em coordenadas cilíndricas, já será logaritmo de R2 sobre R1 sobre 2πl perímetro, portanto, vezes o K. Aqui na tabela 8.1 temos alguns valores típicos em algumas do fator de incrustação para algumas situações também típicas de utilização dos comutadores de calor. Só um exemplo, a água do mar e a água de alimentação da caldeira tratada abaixo dos 50 graus. Portanto, temos ali uma resistência adicional de 0,1 milésimas, okay, de metro quadrado Kelvin por watt. Ora, este parâmetro que aqui aparece, ν0, pode-se designar por uma eficácia térmica superficial das jalhetas, não é? Que é introduzida pelas jalhetas. Tem uma notação parecida com aquilo que apresentamos no capítulo dedicado às jalhetas, mas aí sim com a eficácia da superfície aletada, não é? Portanto, é esse o seu significado. Podemos considerar exatamente o mesmo que foi anteriormente apresentado. E, portanto, se nós soubermos esta eficácia da superfície aletada, o fluxo de calor, como é óbvio, será a multiplicação deste fator pela lei de Newton, em que temos H vezes a área total, vezes a diferença de temperaturas entre a base da superfície aletada, não é? E a temperatura ambiente. Podemos desenvolver isto e encontramos aqui a equação 8.6. Portanto, quando temos a superfície da alheta já F aplicada então ali, okay, está aqui representado, e neste caso este µF é o rendimento da alheta em estudo, já definido também anteriormente. Portanto, neste caso poderíamos dizer então que o fluxo de calor seria dado por coeficiente de convecção vezes a área total, como é óbvio, vezes a diferença de temperaturas entre a base e o ambiente. Bom, isto é só mais umas formas de representar o mesmo tipo de informação. Este também está relacionado com o capítulo das alhetas, portanto podemos passar isto à frente. Só, reparem,
Se nós tivermos uma superfície sem alhetas, é realmente uma superfície não alhetada, a eficácia, como é óbvio, como já tínhamos visto anteriormente, é igual a 1. Não é? Ok, passar esta informação. E temos aqui valores típicos do coeficiente global de transmissão de calor. Agora, em situação em que temos permutadores de calor água a água, o seu valor, valores típicos, ok? Não quer dizer que não encontremos situações em que alguns permutadores têm valores fora desta gama de caracterização. Mas os valores típicos é realmente, por exemplo, na água a água 850 a 1700, água a óleo já um valor mais baixo, de 110 a 350, equipamentos que permitem a mudança de fase, condensadores, que é como aqui estão, já têm valores bastante superiores, não é? E se forem permutadores de calor com tubos alhetados, água no interior do tubo e ar em escoamento cruzado, valores típicos também entre 25 e 50. Bom, continuando. Agora vamos aqui introduzir dois métodos para a análise dos permutadores de calor e a sua caracterização em termos de funcionamento. Ora, o primeiro método que vamos aqui analisar é o chamado método da diferença média logarítmica da temperatura. De forma abreviada, é dada pela sigla DMLT, ok? E, portanto, este, como o próprio nome indica, vai recorrer à diferença média logarítmica da temperatura para a caracterização do fluxo de calor. Ora, uma equação geral que nós já aprendemos noutras disciplinas é que o fluxo de calor que é transportado é dado pelo caudal multiplicado pela diferença de entalpias, que aqui se está a apresentar, por exemplo, no fluido quente e no fluido frio. E reparem, se nós considerarmos que o permutador está perfeitamente isolado do seu ambiente exterior, aquilo que vai acontecer é que o fluxo de calor que o quente perde é todo absorvido pelo fluido frio. E, tendo isto em consideração, como podemos ter mudanças de fase, deixa de ser aplicável a expressão MCP ΔT e passamos a ter aqui o M ΔH, em que o ΔH é a diferença de entalpias. Se nós admitirmos que os calores específicos são constantes e que nenhum dos fluidos é submetido a mudança de fase, então as expressões que aqui estão já podem ter MCP ΔT. Okay? E, portanto, que é também, grande parte das situações, também isto acontece. E, portanto, como não temos mudança de fase, o calor específico permanece constante, vamos ter o calor básico, Cp vezes ΔT. Ora, isto daqui vai nos permitir, então, ter como condições aplicáveis a qualquer permutador de calor estas quatro equações. Okay? Consoante a situação ou não, podemos considerar que os calores específicos são constantes. Se pudermos, podemos aplicar a 8.11. Se não, não há problema nenhum, temos é que saber as entalpias. Muito bem? Então, quando nós temos isto, o método de MLT vai recorrer, como é óbvio, ao seu caso de referência. O seu caso de referência será o permutador de calor em corrente. Então vocês vejam, no permutador de corrente, se nos recordarmos do perfil de temperaturas, nós tínhamos então um grande ΔT na posição 1 e um pequeno ΔT na posição 2, ou inclusivamente tendencialmente a convergir para o equilíbrio. E aquilo que queremos aqui dizer é qual é a temperatura que nós vamos considerar. É que se eles estiverem aí na mesma direção, seria fácil. Mas se eles não forem, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a consideração do quê? Da diferença média logarítmica da temperatura. E isto, se calhar, é uma temperatura que vai caracterizar melhor o que se passa no interior do permutador de calor. Então, vocês vejam, eu não vou utilizar este ΔT1, não é? Porque é um ΔT que não caracteriza em nada o nosso permutador de calor. Também não devo utilizar o ΔT2 e, portanto, eu quero utilizar algo que seja aqui um ΔT que caracteriza a maior extensão possível do nosso permutador de calor. E então, aquilo que nós definimos neste método, e de modo assim também a estabelecer algumas hipóteses simplificativas, é que o permutador de calor encontra-se completamente isolado do ambiente que o envolve,
e, portanto, como disse há bocado, só vamos considerar trocas de energia entre o fluido quente e o fluido frio. Vamos desprezar a condução de calor axial ao longo dos tubos, certo? Não pretendemos fazer este tipo de consideração, porque realmente ela a existir tem que ser, para efeitos do nosso cálculo, desprezável, porque senão tornar-se que as propriedades variavam ao longo do tempo e, portanto, teríamos regime transitório e não regime permanente. E queremos também simplificar os nossos cálculos dizendo que as variações de energia cinética e potencial são desprezáveis, como é óbvio, quando comparada com as outras grandezas que ali estão, que normalmente estamos a falar de entalpia, calores específicos, que têm magnitudes completamente de outro tipo de escala. Portanto, os calores específicos dos fluidos são admitidos constantes, o coeficiente global de transmissão de calor também vai ser constante e isto vai nos permitir, então, definir aqui que o nosso fluxo de calor será dado, então, pelo menos, apenas por causa do sentido do fluxo de calor, ao máximo Cp dt. E, portanto, este Cq e também o consequente Cf não é mais nem menos do que o calor máximo vezes o calor específico, são as taxas ou as chamadas velocidades de transporte da capacidade calorífica dos fluidos, quente e frio, como é óbvio. Está bem? Então, esta expressão também pode ser agora colocada sobre o ponto de vista da transmissão de calor, em que nós já sabemos que, de forma global, o dQ será igual a U a ΔT e, portanto, U dA ΔT. Este ΔT não é mais nem menos do que TQ menos TF, diferença local entre os fluidos quente e frio, que em forma diferencial não é mais nem menos do que dTQ menos dTF, e portanto isto é a área que estamos ali a considerar. Ora, desenvolvendo as equações, aplicando depois a integração a ambas as extremidades do permutador de calor, entre as posições 1 e a posição 2, obtemos esta expressão que aqui está, 8.17, que depois resulta nesta que aqui se apresenta, logaritmo de ΔT2 sobre ΔT1 menos o A, e depois 1 sobre CQ mais 1 sobre CF. Ora, desenvolvendo e depois simplificando a nossa expressão, obtemos aqui a nossa equação 8.19. Se vocês repararem, TQI menos TFI, TQO menos TFO, este é o delta T1 e este aqui é o delta T2. Okay? E, portanto, podemos agora simplificar a nossa expressão, dizendo então que o fluxo de calor será igual a U, A, e agora reparem, delta T2 menos delta T1 sob logaritmo de delta T2 sobre delta T1. E esta parte que aqui está, esta fração, dizemos nós que é a diferença média logarítmica da temperatura ΔT ml. Certo? E, portanto, é expressa, como acabamos de ver, por esta expressão, ou então, também podemos trocar aqui a ordem dos ΔTs, ficaria, então, ΔT1 menos ΔT2 sob logaritmo de ΔT1 sobre ΔT2. O que é que eu gostava aqui de realçar? Chamar a atenção. Uma das formas de vocês nunca se enganarem na determinação deste ΔTml é o primeiro ΔT que vocês colocarem aqui é aquele que vai aparecer no numerador do logaritmo, ok? E, portanto, dessa forma, seja qual for, reparem, ΔT2 ou ΔT1, a expressão ficará corretamente determinada, está bem? Portanto, o ΔTml passa a ser de resolução simples. Bom, e porquê que consideramos então o permutador de calor de tubos concêntricos em corrente como de referência? Porque tínhamos que considerar um. Então foi-se considerar aquele que tornasse o permutador de calor mais simples, não é? Temos agora o permutador de calor em contracorrente. Neste caso, reparem, temos aqui os perfis já ligeiramente diferentes. E o que é que apresenta? Bom, nós temos aqui algo que nos vai apresentar que o ΔT1 já será o TQ1 menos o TF1, e, que é igual ao TQI menos o TFO,
E no caso do ΔT2 já será o TQ2 menos o TF2, que não é mais nem menos do que o TQO menos o TFI. E, portanto, estas diferenças de temperatura, do quente à saída out e do frio à entrada in, portanto, é relativa às posições 1 e 2 anteriormente definidas, está bem? Bom, isto parecia que, então, o fluxo de calor a atravessar um permutador de calor em tubos concêntricos seria então dado por uma equação exatamente igual a que se ele tivesse em contracorrente. Isso não é verdade. E portanto nós temos aqui ainda que considerar alguns casos particulares, e os casos particulares que vamos aqui considerar é aqueles em que ocorrem ou uma situação característica de escoamento, que já vamos ver qual é que é, ou então aqueles em que ocorre uma mudança de fase. Ora, a mudança de fase, a primeira que vamos aqui considerar é a condensação. Portanto, o nosso CQ, a nossa taxa ou velocidade de transporte da capacidade calorífica, vai tender para zero. Portanto, o condensador, aquilo que faz é a passagem de vapor a líquido, portanto, condensação. Este valor significa, em termos gráficos, estão a ver, temperatura constante. Então, quem altera a sua temperatura é o fluido frio. E, neste caso, será um caso particular de análise. O mesmo pode acontecer, mas agora ao evaporador, que é quando a taxa ou a capacidade de transporte do fluido frio tende para infinito. É o evaporador, a sua temperatura é praticamente constante, o fluido está em evaporação e aquilo que acontece é uma diminuição da temperatura do fluido quente. Isto é tipicamente o que acontece, por exemplo, no interior do frigorífico. Okay? A última situação é quando nós temos aqui o declive deste perfil de velocidade de temperaturas do fluido quente exatamente igual ao do fluido frio. Ora, neste caso, aquilo que nós estamos a dizer é que as taxas de capacidade de transporte são exatamente iguais. E quando isto acontece, o CQ é igual ao CF, isto significa que o caudal máximo do fluido quente multiplicado pelo CP do fluido quente há de ser igual ao seu ao outro fluido frio, portanto, ao caudal máximo do fluido frio vezes o calor específico do fluido frio. Ora, nestes casos, em que há condensação ou evaporação, a taxa de transmissão de calor, em vez de ser calculada por mCp ΔT, que era impossível ser, não é? Porque ele tende para infinito, nem terá que recorrer a mΔH. Ora, e o ΔH que entra aqui é aquilo que nós já também conhecemos como calor latente de vaporização, que é, recordando de termodinâmica, era a entalpia do vapor saturado menos a entalpia de líquido saturado. E, portanto, este HFG dá-nos já a possibilidade de determinar, multiplicando pelo caudal máximo, como é óbvio, o fluxo de calor que está a ser transferido. Ora, o último caso, aquilo que significa é que a diferença local de temperatura, ΔT, é Tq menos Tf, permanece constante ao longo do permutador, ou seja, temos que ΔT1 vai ser igual a ΔT2 e, neste caso, como é óbvio, ao ΔTML. Bom, passamos de seguida agora à análise de permutadores de calor de passagens múltiplas e correntes cruzadas, e nestes casos aquilo que vamos ter aqui é a possibilidade então de estender a aplicação do método de MLT a um conjunto mais alargado de permutadores. Isto é possível de fazer recorrendo à mesma metodologia, vamos considerar a secção 1 e a secção 2, só que vamos considerar então que agora o ΔTML, a diferença média logarítmica da temperatura, vai ser dada pela equação 8.24, em que temos o fator F multiplicado pelo ΔTML em contracorrente, okay? Como se fosse um permutador de calor em contracorrente. Isto para ser comparável com o nosso permutador de calor de base, não é? Que é o tubos concêntricos, que nós já caracterizamos lá atrás. Portanto, isso só denota que o permutador de calor de tubos concêntricos, o fator F que aqui aparece, é um fator de correção, é igual a 1.
Está bem? Agora, para os outros comutadores de calor, temos que ir determinar. E como é que podemos determinar este fator? Podemos determinar através de gráficos, ábacos, que aqui se encontram apresentados e que vocês também têm nos anexos. Por exemplo, temos aqui a figura 8.1, que nos diz que podemos determinar o fator de correção da diferença média logarítmica da temperatura para um comutador de calor de carcaça e tubos, com uma passagem na carcaça e um número de passagens nos tubos múltiplo de 2. Pode ser 2, 4, por aí fora. Em que temos aqui a sua representação esquemática, está bem? E então temos que calcular o fator P com esta legenda, o fator R com esta legenda, e dessa forma a sua interseção depois permite-nos determinar o fator de correção F que aqui se encontra. Ok? Outros exemplos, temos na mesma carcaça e tubos, duas passagens na carcaça, múltiplos de 4 passagens de tubos, fluxos cruzados com ambos os fluidos não misturados ou com um dos fluidos misturados, e ainda comutador de calor de correntes cruzadas com duas passagens em série de ambos os fluidos, sendo ambos os fluidos não misturados, quer nas passagens, quer entre elas. Okay? Portanto, desta forma, não vamos aqui dar nenhum significado a estes parâmetros P ou R, são apenas parâmetros de caracterização do fator F, e aquilo que podemos referir é o que tínhamos anteriormente, que é os comutadores de calor tubos concêntricos. Okay? O fator de correção é igual a 1. Ora, o outro método que aqui aparece para a análise dos comutadores de calor é o chamado método de relação eficácia NTU. Este NTU tem a designação de número de unidades de transferência, ok? Number Transfer Unit. O que é que este método difere do anterior? Bom, em princípio, em muita coisa. E como nós vamos ver, depois caberá-nos a nós escolher aquele método que melhor se adequa àquilo que pretendemos. Nós já podemos perceber que o método de ΔTML será um bocadinho confuso caso a gente não conheça todas as temperaturas, não é? Pode conduzir a um processo iterativo e isso às vezes é realmente bastante complexo de analisar. Agora aqui no método da eficácia, número de unidades de transferência, este método, como nós vamos ver, é mais aplicado para a caracterização de comutadores de calor que estão em condições normais de funcionamento, em que queremos saber, comparativamente, por exemplo, à situação de projeto, qual é que é o ponto atual de utilização do comutador de calor. Algumas definições. Vamos aqui perceber que para este método aparece-nos aqui a eficácia, e esta eficácia, então, se nós recorrermos à eficácia, à definição de eficácia, é parte da energia que nós conseguimos utilizar daquela que está disponível. Ora, esta energia que está disponível, no caso do comutador de calor, nós vamos aqui designá-la pela máxima potência calorífica possível, um Q máximo, e que em princípio será transferida num comutador de calor em contracorrente se o seu comprimento fosse infinito. Okay? Qual é que é este Q máximo? Ora, é U, A, parece-me pacífico, ok? Não há grande alteração aqui. Só que ΔT é que vamos utilizar. Ora, o ΔT será o ΔT máximo que podemos ter dentro do comutador de calor. Ora, o ΔT máximo que vamos ter é o TQI, temperatura do fluido quente à entrada, menos a temperatura do fluido frio à entrada também. E, portanto, esta diferença vai nos permitir determinar o maior fluxo de calor a ser transmitido por esse comutador de calor. E, portanto, como é óbvio, a sua determinação dependerá, como temos aqui, de alguns casos particulares. Se tivermos um CF menor que o CQ, será dito então que o Q máximo será dado por CF vezes aquele ΔT que referimos há bocado. Se o CQ é que for o menor, como é óbvio, o nosso Q máximo será o CQ vezes aquele ΔT TQI menos TFI. Portanto, desta forma,
e também de forma a tornarmos isto generalizado para a totalidade dos comutadores de calor, vamos dizer que o nosso Q máximo será igual a um C mínimo, e reparem, o C mínimo o que há de ser? Ou é o CQ ou o CF. Nós é que temos que determinar qual é que será. Vezes o TQI menos o TFI. E, portanto, desta forma, através da equação 8.27, é que conseguimos obter o valor do fluxo de calor máximo que aquele comutador de calor pode transmitir. E, portanto, a eficácia, como já poderíamos estar à espera, será dada então pela equação 8.28, em que será o fluxo de calor que é transmitido a dividir por esse Q máximo. Portanto, esta eficácia, se tivermos aqui o nosso fluxo de calor, será o CQ sobre o C mínimo, TQI menos TQO, TQI menos TFI, ou então, dado por CF sobre TFO menos TFI, sobre C mínimo, TQI menos TFI, ou então, se quisermos, ainda recorrendo às analogias anteriores, se o nosso CQ é que for o C mínimo, será dada por esta expressão, se for o CF do C mínimo, já será dada por esta expressão. Portanto, na realidade, o fluxo de calor será dado então por eficácia vezes quem? Q máximo, que é o C mínimo vezes TQI menos TFI. E, portanto, desta forma, conseguimos então encontrar a primeira parte do nosso método. Portanto, a determinação da eficácia e a sua utilidade na caracterização do fluxo de calor que é transmitido pelo comutador de calor. No entanto, para qualquer comutador de calor, é possível mostrarmos que a eficácia vai ser uma função que vai depender do número de unidades de transferência, e já vamos ver o que é isto, e ainda da relação que existe entre o C mínimo e o C máximo. Ora, o C mínimo e o C máximo não é mais nem menos do que a relação entre CF e CQ, ou CQ e CF. Okay? Depende, consoante as grandezas que a gente tenha de cada um deles. Ora, o número de unidades de transferência é um parâmetro adimensional que é correntemente utilizado na análise dos comutadores de calor e que se define através da equação 8.33. Portanto, o número de unidades de transferência é dado por UA a dividir por o C mínimo. E, portanto, esta expressão, se nós quiséssemos aqui atribuir um significado, já conseguimos perceber que este NTU está relacionado com o A, C mínimo, que é diferente do fator de correção F. Okay? Portanto, nós temos agora aqui as relações entre a eficácia e o número de unidades de transferência. Nós podemos obtê-las através do balanço de energia, como é óbvio, entre o fluido quente e o fluido frio. E chegamos aqui à expressão 8.35. Se fizermos aqui uns arranjos matemáticos, já podemos utilizar a equação 8.36 e chegamos à conclusão que podemos então ter, por exemplo, aqui os ΔTs das temperaturas, dado através da exponencial de menos NTU 1 mais C mínimo sobre C máximo. Aqui continuar, de algumas deduções matemáticas, está certo? Que servem sempre para nós termos conhecimento daquilo que se pode fazer com o desenvolvimento matemático das funções. E depois, aqui para finalizar, nós temos ainda a apresentação sob a forma de tabela e consoante o caso das relações típicas mais correntes para a relação entre a eficácia e o número de unidades de transferência. Só se chama aqui a atenção que o CR que ali aparecer é o chamado coeficiente de capacidade e não é mais nem menos do que a relação entre o C mínimo e o C máximo. Portanto, temos aqui a tabela 8.3, aí com o valor da eficácia a ser calculado com base no número de unidades de transferência e do CR, portanto, consoante o tipo de comutador de calor. Ok? E depois temos a mesma tabela, só que agora do número de unidades de transferência em função da eficácia e do CR. Muito bem. Ok? Bom, para além destas equações, podemos também, de forma análoga àquilo que foi apresentado no ΔTML,
recorrer à determinação através da forma gráfica, consoante o tipo de permutador que tivermos. Calculamos a relação do CR, okay, C mínimo sobre C máximo. Depois, consoante a informação que tivermos, a eficácia ou o número de unidades de transferência, determinamos ou um ou outro. Está bem? Outros casos. Vocês também têm isto de forma aumentada também nos anexos. E, portanto, temos aqui os diversos tipos de permutadores de calor, não é? As relações de eficácia e número de unidades de transferência. Aparece-nos agora a secção do 8.6, em que temos a comparação entre o método DMLT e o método da eficácia. De forma resumida, vocês podem ler, como é evidente, aquilo que aqui está, mas de forma resumida posso-vos dizer o seguinte. Um dos métodos, o método da eficácia, mais utilizado para situações, como eu vos disse há bocado, em que estamos a analisar a situação atual do permutador de calor, okay? E vamos comparar com a situação de projeto. E o método DMLT normalmente é adotado quando estamos em situações de projeto em que algumas variáveis não conhecemos e realmente, embora ele seja mais fastidioso, porque conduz-nos a um método iterativo, obriga-nos também a ter uma aferição e, portanto, a um melhoramento substancial das características de funcionamento do conjunto, do sistema, não é? Que é o permutador de calor. Está bem? E, portanto, temos aqui as considerações que eu vos estava a dizer, que vocês devem ler para terem uma noção e portanto, perceberem também de que forma é que estes aspectos parecem ter influência. Metodologia nos cálculos dos permutadores de calor. Portanto, algumas considerações também daquilo que temos vindo a falar. E, por fim, os permutadores de calor compactos, também a sua caracterização, como aqui aparece em termos de fator de perda de energia, aqui apresentado por JH de Colburn, e o fator de atrito, para permutador de calor compacto, por exemplo, com tubos com secção circular com alhetas circulares. Agora, com alhetas contínuas de placas e, por fim, aqui algumas considerações matemáticas também para a determinação das condições de funcionamento deste tipo de permutadores. A nível destes permutadores é importante nós realçarmos que o seu funcionamento contínuo pode estar comprometido devido exatamente ao espaçamento que normalmente ocorre entre as alhetas. Se por algum motivo nós tivermos condensação entre as alhetas, aquilo que vai acontecer é, numa situação de arranque, poderemos ter ali uma obstrução, porque aquilo congelou, por exemplo, e passamos a ter uma resistência térmica adicional que vai prejudicar, como é óbvio, o funcionamento do permutador de calor. Portanto, o espaçamento entre as alhetas é muito importante que seja bem definido, e quer no frio industrial, como estava aqui a referir, quer também noutras utilizações, já há valores típicos aconselhados para este tipo de espaçamento. Bom, e ainda só para concluir, porque vi aqui esta equação 8.47, em que estas caracterizações têm a ver realmente com a depressão que depois se origina ali no espaçamento entre as alhetas. E se pensarmos no fluxo de ar ou de outro fluido qualquer a atravessar este conjunto de alhetas, existe realmente uma diferença de pressão entre a entrada e a saída que deve ser bem caracterizada e que nos vai permitir depois chegar a valores que depois serão utilizados e comparados com boas situações de funcionamento. Tá bem? Bom, ficamos por aqui. Obrigado.